E o Flamengo, na estreia do seu Rogério Ceni, pega o São Paulo Futebol Clube. Já começa aqui com o Tavares. O Internacional pega... O Internacional com a reestreia do Abel Braga, né? É verdade. E ontem se apresentou e eu fiquei, assim... Não sei se a galera viu, mas eu fiquei, assim, assustado com o Abel. Um pouco assustado. Por quê? Ele tá bem velhinho, né, cara? Ele tá bem velhinho, ele estava batido, ele não lembrava do nome do cara que é amigo dele de longa data. Eu fiquei meio assim, cara. Fiquei meio preocupado. Mas eu sou mais novo que ele, esqueço tudo também, dá no mesmo. Quer dizer nada. O cara que é muito inteligente, normalmente, esquece Olha aí, os jogos de hoje aí. Então, tá aí, ó, Copa do Brasil, jogos de hoje, jogos de volta também. Ô, Tavares, o que você achou ontem da entrevista coletiva do Rogério Ceni? As primeiras palavras do Ceni como técnico do Flamengo. Você acompanhou um trechinho ou não? Não. Não acompanhou? Pronto, já resolveu. Próximo. Quais foram as primeiras palavras? Gostei das boa primeiras noite, palavras. Boa tarde. Foi bem sucinto ali, deu boa tarde, deu um abraço em todos os jogadores do Flamengo, se disse muito emocionado, disse que pediu licença para o Zico ali, e promete fazer o Flamengo voltar a ser ofensivo. Só um detalhe, o Flamengo continua ofensivo, né? Tanto que é um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, o segundo, né? Era o primeiro até tomar a porrada lá do Atlético Mineiro. Era o primeiro colocado como o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. O problema é lá atrás, né? É a segunda pior defesa. Então, é isso que ele tem que se preocupar aí. Azeitar o time ali, né? Aproximar, como dizem, aproximar as linhas, né? O Flamengo está com as linhas muito distantes, né? Meio de campo muito longe do ataque, o ataque muito longe do meio de campo, da defesa. Tá na moda esse negócio de falar de linha agora. Todo mundo fala de linha, né? Não, mas faz sentido, porque quando as linhas estão afastadas, abre aquelas brechas assim, geralmente aqui, ó. A brecha? Aqui a brecha. É compactado, né? O time tem que estar aqui, compactado. Ó, geralmente. O que ele falou ontem na coletiva, que não é um problema individual, não é um problema de um jogador que está jogando mal, é um problema de um sistema de jogo, né? É também, mas né? Ele não ia chegar queimando, né, Tavares? Claro que ele não ia falar isso. Porra, eu vi o jogo aí, o Gustavo Henrique falhou em 4 jogos contra. Ele não ia falar isso. Chega falando isso, né? Imagina. Peraí, que o Urbano aposentado entrou. Urbano aposentado. Quem é Urbano isso aposentado? ele não precisa falar, todo mundo já sabe que a falha é individual ali, mas a falha coletiva também, é o que eu falo. O time precisa estar compactado, que era como jogava o Flamengo no ano passado, né? Perdia a bola, todo mundo voltava, todo mundo marcava, e isso o Flamengo não está fazendo hoje. Muito por causa do Domi lá, que deu uma afrouxada na marcação. É o tal da... Como é que ele dizia que era? Manter posicionamento. Posicional. Não sei o que, aí todo mundo ficava ali, botava o Everton Ribeiro para marcar o lateral direito, botava o Arrascaeta para marcar o lateral esquerdo, o Gerson para marcar o goleiro. Quer dizer, aí o Bruno Henrique para voltar para tomar bola. Então não dá, né? O time estava bagunçado, não tinha ganhou algumas partidas, é bem verdade, ficou 12 jogos sem perder, paz, meus senhores, mas não teve aquela... Teve 1 ou 2 jogos desses 12 aí, 3 ou 4 jogos desses 12 que o Flamengo ficou sem perder, que foi aquele jogo assim, puta, esse aí o Flamengo rebentou. Ok, mas no resto dos jogos venceu, mas não convenceu. Teve ali alguns polêmicos, né? Muitos polêmicos, gols no finalzinho, aquela coisa toda, com 300 minutos de segundo tempo. Tavares, ainda em cima da coletiva ontem, na última pergunta, o Gustavo Henrique... Gustavo Henrique... Ele perguntou ontem pro Rogério Ceni, né? De quem é a taça das bolinhas? Foi uma pergunta lá, caça-clique do Gustavo, mas ele tem o direito de ele é jornalista, ele pergunta o que ele quiser. A partir do momento que ele não puder perguntar, isso se chama censura. Aí o Marcos Braz simplesmente tirou a mão do microfone do Rogério Ceni e falou: não, ele não vai responder, o Flamengo é o campeão da Taça das Bolinhas, próxima pergunta. O que você achou dessa atitude do Marcos Braz? Não, o que eu achei da atitude do Gustavo Henrique, patético ele fazer uma pergunta. Por quê? Ele não pode fazer pergunta? Não tem nada a ver com não? Que isso, censura? Censura. Ditadura. Completamente. Ditadura rubro-negra. Uma pergunta completamente... Porque é direcionada, a pergunta agora são direcionadas? Falou, a taça das bolinhas é do Flamengo. Pronto. Censura. Isso é censura, Tavares. Ele quis aparecer, quis aparecer. Não importa. E, aliás, é um cara que adora aparecer, realmente. Não, mas ele é livre para perguntar. Então foi uma pergunta completamente fora de contexto. Tem nada a ver.
Claro que tem. O cara era goleiro do São Paulo, ídolo do São Paulo, pô. Rogério Ceni não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Não é ele que está brigando pela Taça da Bolinha. Ele não é mais de São Paulo. Enfim, não tem nada a ver. Isso é uma grande... Mas quando ele era jogador, ele brigou pela Taça das Bolinhas. Falou que era do São Paulo, posou pela Taça da Bolinha. Tomou logo um toco na cara para ficar legal. E hoje deve ter cuspido marimbondo. Censura. É uma palhaçada, ele não tinha nada. Imagina se fosse no Vasco, hein? Não vou nem falar, não vou nem comentar para não dar ibope para Gustavo Henrique aqui, pelo amor de Deus. Então quer dizer, agora as perguntas são direcionadas. Tem que faltar ali o que o cara tem que perguntar. O cara não pode perguntar. Por mais absurda que seja a pergunta, ele pode perguntar o que quiser. Rogério, qual a sua cor preferida? Pode sim. Chama democracia, jornalismo. Rogério, o que você gosta? Batata doce ou batata baroa? Pode perguntar. Essa pergunta. Ele pode perguntar. Ele tem que fazer perguntas pertinentes. Ele não fez uma pergunta. Mas por que tem que fazer? Por que tem que fazer? Quem disse que tem que fazer pergunta pertinente? Não, isso aí, quando o repórter é bom, ele faz uma pergunta pertinente. Ele é um repórter. Aí é outro assunto. Não, aí é outra parada. Não, é outra parada. Não existe pergunta boa e pergunta ruim, existe pergunta. É isso aí. Quando ele é bom, ele faz pergunta pertinente. Ele não fez a pergunta, fez a pergunta como você mesmo citou aí. Um caça-clique, querendo polemizar. Então, tomou uma... Mas aí ele poderia responder dessa forma. Olha aqui, meu querido Gustavo Henrique. Você está querendo polemizar, me colocar numa calça curta. Todo mundo tem o direito. O Gustavo Henrique tem o direito de perguntar o que quiser e o Rogério tem o direito de não responder o que ele não quer responder. Então, tudo bem. Agora, falar que tem que responder assunto o Gustavo Braz pegou o microfone e falou: a Taça das Bolinhas é do Flamengo. Próxima pergunta. Mas aí ele responde pelo outro? Gente, isso aí... Fala, Santos Dumont. Tem que perguntar na CBF. Não é pro Rogério. A CBF já definiu que é São Paulo, pô. Não tem nem que perguntar isso. Gente, isso aí, cara, é a nova realidade agora. Entrevista coletiva porque a gente está no meio de uma pandemia. Entrevista coletiva via órgão oficial do clube... vai ser censurado mesmo, vai ser pergunta só no amor. Felizmente, é a realidade hoje dos fatos. A pergunta não tem nada a ver, foi um pouco caça-clique? Foi. É direito do cara fazer? É direito do cara não responder? Também é. Também. E assim, mas é do jogo, porque infelizmente não tem mais a coletiva, não vai ter tão cedo, né? A coletiva aberta, para quem quiser chegar lá e perguntar. Eu acho até que se estivesse ao vivo lá, em pé, na frente, talvez não fizesse a pergunta, mas mandar pelo WhatsApp também. O cara também poderia não ter perguntado, né? O cara do WhatsApp lá, que aí a censura era completa. Mas faz parte, cara, é isso mesmo. Bom, ele vamos falar do jogo aqui, ó. Ele poderia ter respondido tranquilamente, falando, olha... E levar no bom humor. Eu acho que o pior nisso... Não, desculpa, Tavares. Mas quando o cara pergunta sobre contratação, também não é da alçada dele, também é da alçada do presidente, do cara que contrata. E ele respondeu perguntas sobre contratação, sobre renovação de contrato, que também não é da alçada dele falar sobre renovação. Então, se botar se contradizendo, porque ontem falou que ele não era manager de nada, ele não metia a mão em nada, ele só treinar o time. Então, é um show de contradição. Não, acho que não, pô. Se ele quiser, se o presidente lá chegar, e aí, o que tu acha de contratar aí? Quem que você quer que contrate? Quero contratar a B. Mas você não falou ontem que ele era só treinador, ué? Sim. Não, mas peraí. Questionado, isso aí mas aí, olha só. Ele não é dirigente. Não, pergunta é pergunta. São Paulo, ele nem é jogador de São Paulo mais. Só um minutinho, ô Lopes. Lopes, vai pra cá. Vai, Santos Dumont. Mas aqui, pergunta é pergunta, cara. O cara pode chegar pro Rogério Ceni, peraí, o cara pode chegar pro Rogério Ceni também e perguntar, Rogério Ceni, contratação e tal, não sei o quê. Ele responde, cara. Pergunta é pergunta, tudo é pergunta. Ele pode dizer, olha, isso não é da minha alçada. Não entendo. O que eu acho ruim nisso tudo... Você não pode chegar na coletiva do Vasco, na apresentação do jogador do Vasco. E aí, o que você acha da contratação do Flamengo? Posso.
E daí? Eu acho, por que não? Ele vai responder. Olha, não é do interesse, não tem nada a ver com o jogador do Flamengo. Não, mas claro que é do interesse. Se eu perguntei, tem um interesse, seja lá ele qual for, pô. Como não? Gustavo Henrique. Não, é censura. O senhor está censurando. E ele tiraram o microfone da mão dele. Isso aí, eu vou te falar. Imagina ser no Vasco, hein? Imagina ser no Vasco, hein? Ô, Tavares, mental, pô. Sempre aí é grosseiro. Organizar a casa aqui. Grosseirão, olha aí, lamentável. Censura. Aí fica nervoso que agredir. Olha aí. Calheiros, só um minuto. Só organizar a casa. Que o áudio do Tavares está muito ruim. Tá ruim mesmo, Tavares. Teu áudio tá ruim, Tavares. O áudio do Tavares está muito ruim. É ridículo. Você não assume por quê? Você vive falando que é ridículo. O quê? Cara, pra que essa grosseria, essa violência, essa agressão gratuita? Quem que é ridículo? Mútua. Quem que é ridículo? Gente, peraí, gente. Quem que não assume que Tavares, é peraí, Calheiros. Espera aí, só um minuto. O áudio do Tavares está muito ruim. Então deixa o Tavares falar. Tá banheiro. Tá muito ruim o áudio, tá muito ruim. Vamos tentar falar do time aí. O que o Rogério Ceni vai mudar aí pro jogo de hoje? Já tem o dedo do Rogério na escalação, deu tempo ele trabalhar. Ele disse que vai morar, inclusive, no Ninho do Urubu nesses 2 semanas para conhecer. O Rogério é um cara que trabalha pra caramba aí. Mas fala aí, Tavares, do time. Ele fez isso lá no Cruzeiro também, né? Coincidência ou não, ele fez isso lá. Peraí, Frajola, não vai dar, Frajola. Não adianta, Frajola, se tá ruim, tem que falar. Fala aí, Tavares. Ele fez isso lá no Cruzeiro. Quando chegou no Cruzeiro, ele fez isso também, morou lá, né? Então, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas ele morou lá, no Cruzeiro. Quando chegou lá, não deu certo, mas aqui no Flamengo, tomara que seja diferente, né? Ele chega, quer conhecer a estrutura do Flamengo, ontem já elogiou muito a estrutura do Flamengo, diz que o quarto lá é melhor do que o do hotel. Acho difícil, mas ok. Ele está dizendo lá que a estrutura do Flamengo é muito boa, tem quartos maravilhosos, tem uma vista maravilhosa, ok. E ele vai ficar lá justamente para conhecer. O importante é que ele vai ter os mesmos desfalques que o Domi tem. A verdade, a gente vai ter que saber agora se realmente o Flamengo tem garrafa para vender ou se não tem. Se os jogadores realmente estavam incomodados com o Domi ou não. E é um jogo que vai continuar. Hoje, a única coisa interessante desse jogo hoje é que não teremos o Pedro, então teremos mais uma vez a dupla que deu tanto certo ano passado, né? Foi o Gabigol e o Bruno Henrique, estarão no comando de ataque ali. Pode ser que o Arrascaeta vá para o jogo, não está confirmado ainda. Se for, vai ser uma beleza, mesmo porque não temos o Everton Ribeiro. Se o Arrascaeta puder ir para o jogo, maravilhoso, porque teremos mais uma vez um desfalque ali de meia de atacante. Já tinha o desfalque do Arrascaeta e agora vai ter o do Everton Ribeiro. Então, se ele não estiver hoje no jogo, o Arrascaeta, e deve voltar muito aquém das suas condições, o Arrascaeta já ficou muito tempo parado, mesmo assim, ele é melhor do que botar ali o Thiago Maia de armador, ou o próprio Arão, ou o Gerson, que jogou ali improvisado na posição do Arrascaeta e não rendeu tanto. Provavelmente ele deve ocupar aquilo ali com o Vitinho, não sei. Se o Arrascaeta não puder, a gente tem que ver. O Rodrigo Caio não joga, o nosso Everton Ribeiro não joga, o Pedro não joga. Então, são desfalques importantes. Mas acho que o Flamengo vai ser outro hoje. Tenho a impressão que o Flamengo vai ser outro, até porque os caras vão entrar querendo mostrar serviço ali pro chefe novo, né? Qual é a zaga ideal para você do Flamengo hoje? Se fosse para montar a zaga, seria o Rodrigo Caio jogando ao lado de quem? Do menino Natan. Rodrigo Caio e Natan, essa seria a minha zaga preferida. Ou impossível que não dá, porque o Rodrigo Caio continua machucado. O Rodrigo Caio deve voltar no jogo de volta. Ainda não está certo, não. Então, provavelmente ele deve voltar no jogo. Melhorou o som, hein? Hoje vai jogar Natan e Tuller, né? Essa é a zaga. Mateuzinho na direita, René na esquerda, Arão, Thiago Maia, Arrascaeta ou Vitinho, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol. E no gol, Diego Alves ou Hugo? Quem o Rogério Ceni deve escalar? Que é a posição dele, né? Pô? Ele deve escalar o deve escalar o Hugo, né, cara? O Hugo já vem jogando, apesar de ter tomado 8 gols aí em 2 jogos. 3. Oi? Tomou 10 em 3. 10 em 3 e 8 em 2. 8 em 2, não? Não, 10 em 3. Sim, a semana foram 10 em 3. Tomou 10. Até o Rogério foi perguntado sobre isso. Ele acha que é um absurdo um time como o Flamengo tomar 10 gols. Respondeu? Essa ele respondeu. Tá. Deixaram ele responder?
não teve tanta culpa assim nos gols. O último jogo, acho que 2 bolas ali foram bem pensadas. Aquela que ele tomou entre a caneta. Tá muito ruim os áudios. O primeiro chute, o segundo. Melhorou. O segundo gol ali, eu também acho que ele poderia ter ido com a mão mais esticada ali e feito a defesa, mas no mais ele não teve grandes culpas nos gols que tomou, não, apesar de ter tomado muito gol. Acho que o Diego Alves está fazendo um processo ali de volta. Processo, ele virou advogado agora, processando, né? Tá processando o Flamengo. Aí, malandro. Meu Deus, hein? De volta ali o Diego Alves, teve condições graves, teve Covid, teve a porcaria toda. Então ele está voltando aos porquinhos, né? Espero que ele volte num jogo mais tranquilo. Hoje é um jogo muito decisivo, né? Para de repente o Diego Alves voltar. O goleiro precisa muito da forma física, então é melhor ele tomar a forma física com um jogo mais tranquilo aí. Se é que tem jogo tranquilo nesse Campeonato Brasileiro, né? Mas hoje é um jogo decisivo, um jogo mata-mata. Acho que ele deve manter o menino Hugo ali. Mas se entrar o Diego Alves também, entra bem, que é um belíssimo do goleiro. Você acha que o Flamengo vai ter a vida facilitada por enfrentar o Fernando Diniz e o São Paulo? Eu acho que aquele jogo 4-1 foi um jogo fora da curva, completamente. São Paulo definitivamente não, assim como o Atlético também não tem time para vencer de 4-1 do Flamengo em condições normais de temperatura e pressão. Eu acho que hoje é um outro jogo, é um outro jogo completamente diferente, é um outro estímulo, o Flamengo está com outra vibração ali. Acho que o Domi perdeu, por vários motivos, perdeu o time ali, você via que o time não estava nem aí, são jogadas idiotas ali que o Flamengo perdia gols inacreditáveis. Então, hoje é uma outra motivação, um outro estímulo para o time do Flamengo. Acho que é outro jogo. Acho que hoje o Flamengo sai vitorioso e ganha bem hoje do São Paulo aqui no Maracanã. Você acha ou você tem certeza? Você está muito claudicante, hein? Não está seguro do que está dizendo. Não está seguro. Não. Eu estou bem. Tá bem? E ontem a gente ficou discutindo aqui, né, Tavares, se a galera ia bicar com o Rogério e tal, mas ele chegou e o clima tava bom, ele foi lá, todo mundo foi cumprimentar o Rogério. Sabe-se lá até quando, né? Porque ele bate um pouco o pessoal no Cruzeiro, no São Paulo. Ele não é muito bom para gerenciar, né, pessoa? Cobrança. Né? Isso aí ninguém pode prever, né, cara? Você pode sair de casa e ser atropelado e morrer. Pode. Que isso? Deus me livre. Jesus, cara. Era tão legal. Eu posso chegar agora na rádio e ser demitido lá quando eu chegar agora. Que isso? Como assim? Agora, claro que não. O Tavares e amigos, agora, nitidamente, o Rogério Ceni, ele ouviu e assistiu o nosso programa, que é sucesso, né? Esse Brasil inteiro só fala nisso, e o mundo, eu diria, fala nesse direto, não, pop bola. E o Rogério Ceni também ouviu. Haja visto que a resposta dele, quando ele conseguiu responder, o Braz deixou ele responder, quando perguntado sobre os tentáculos que ele costuma colocar em todos os departamentos do clube, as mudanças que ele gosta de falar, ele falou exatamente que no Fortaleza era diferente, porque ele chegou lá, não tinha nada, e aqui no Flamengo tem tudo, então ele não vai precisar se preocupar com isso. Exatamente o que a gente falou aqui ontem nesse programa, né? A gente conhece, totalmente contrário do que o âncora deste programa teimou em falar. Ontem eu fiz uma pergunta, exatamente a mesma pergunta que o cara do Globo fez. Foi exatamente a mesma pergunta que eu fiz para vocês. E também ouviu. Ele deu também ouviu o programa. Mas fazer uma pergunta não quer dizer que eu concorde.